Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? E olha quem tá de volta, os 7 minutos. Finalmente a gente voltou, depois de um hiato aí, estamos de volta e eu tô aqui pra trazer como foi feita a produção do mais novo lançamento Vi e Jinx de Arcane dos 7 minutos. Bom, quem fez esse instrumental foi o La Palmeira, um produtor gringo bem grande aí na internet. Eu não tenho muito acesso a ele, então não vou conseguir trazer ele como eu trouxe o Lobo aqui, então eu mesmo vou mostrar pra vocês, instrumento por instrumento, sessão por sessão, e é isso. E digo mais, eu vou me atentar aqui ao instrumental. Se vocês querem ver as vozes e a mixagem, como eu processei cada um desses elementos, as vozes e tudo mais, dá muito like aí. Se esse vídeo aqui bater 500 likes, eu trago um vídeo sobre a mixagem da música, que é como eu processei esses instrumentos e as vozes também. Mas vamos logo pro vídeo que é o que interessa. Bom, basicamente essa música tem uma introdução, que é a capela do Gabriel cantando sozinho, e depois vem alguns instrumentinhos. E depois dessa introdução, ela é dividida basicamente em 5 etapas. Temos pontes, versos, pré-refrões, refrões e uma parte com uma alteração lá no final, tipo um build-up. Então vamos de partes por partes. Na introdução é só a voz do Gabriel e depois ela já cai numa ponte, que seria, entre aspas, a introdução do instrumental, né? Porque essa introdução foi os próprios meninos que idealizaram. O instrumental de verdade, ele começa aqui. Eu acho que o que mais deu a vibe de Arcane nessa música foi esse pluck, que, cara, isso aqui é muito vibe de Arcane. Eu não sei se passa a vibe pra vocês. Aí a gente tem mais alguns efeitos, não gosto de ambiência aqui, algumas guitarras, alguns reverbs, uma guitarra aqui também, vamos ver ela. E você vai vendo que ela vai crescendo. Aí entra o groove. Não é o groove, não. A música que eu mesmo participei, eu não tô lembrando. Também fazem 84 anos. Não é o groove, não. Entra tipo um build-up. Legal falar, galera, que esse instrumental aqui, apesar dele ser muito legal, muito interessante, ele não é gigante, ele não é complexo. E eu queria trazer muito essa visão para a cena geek, que eu pego trabalhos de artistas pequenos e artistas gigantescos e as músicas têm muitos instrumentos. Só que, tipo assim, não é porque os caras fazem algo completo demais, é porque muitas vezes eles não sabem o que eles estão fazendo e eles têm que tuchar de instrumento para tentar passar alguma sensação de peso e tal. Mas quanto mais instrumento você adiciona no seu som, menor eles ficam, porque todo mundo tem o mesmo espaço para mixar. A mix é como se fosse uma caixa de sapato. Ela é retangular, quadradinha, tem uma altura, uma largura e uma profundidade. E ela não tem mais espaço. Não importa que eu trabalhe com 7 minutos, que eu trabalhe com fulano, a minha caixa é do tamanho da sua. Então, se a sua caixa de sapato tiver mais instrumentos do que a minha, os meus instrumentos eles vão ficar grandes, os seus instrumentos vão ficar apertados. Isso a gente falando só de tamanho, mas se a gente for falar de frequência, cancelamento de fase, causam muitos problemas. Basicamente, quanto mais coisa você coloca, menos coisa você ouvir. Então, quer elementos grandes, quer elementos... Isso aqui já é dica de mixagem, mas de produção também. Coloque poucos instrumentos. Então, se você for ver aqui, a gente tem uma bateria que é basicamente um loop e tem um snare reforçando também esse loop. É tipo um clap esse snare, na verdade, né? Aí vem o baixo. E aí a gente começa a fazer o que a gente chama de cozinha, né? Que são ali os elementos básicos. Distorcido pra caralho, né? A guitarra.
Só isso, só tem esses instrumentos. Então, na estrutura do verso, só tem isso. E soa grande, soa preenchido, soa tudo mais. Por quê? Porque é bem pensado, é bem colocado. Nessa música, eu também acho que tem alguns probleminhas de produção, principalmente no refrão. Se vocês baterem a meta de likes aí, no vídeo da Mix eu vou falar um pouquinho como eu lidei com isso. Mas, cara, se você também não quer esperar o vídeo da Mix, você pode assinar a Audioclass, porque lá eu mixei essa música ao vivo, tá lá. Você já pode ir lá agora e conferir eu mixando essa música ao vivo do zero, construindo a sonoridade, muito melhor do que vir aqui e te falar. Mas isso é só para quem é aluno da Audioclass. Então, depois a gente vem mais uma ponte aqui. Vamos ver o que tem nessa ponte. De novo, pluck. E a guitarrinha que vem crescendo, ó. Aí vem naquele build-up. Refrão. Cada alucinação vai ser uma explosão. Vou te dar uma razão pra me chamar de love. Se eu curti envenenar, não com mentiras. Quem vai pagar você? Ou talvez sua namoradinha? Quem é amigo? Assunto de família. Problemas psicológicos. Só os efeitos. Efeito e bateria. Mas quem criou esse monstro foi você, vai olhar de onde você. Aí é mais uma ponte. E basicamente se repete. Vamos falar da estrutura do refrão? O que tem no refrão? Basicamente se repete. De novo, galera, é muito simples. Vamos lá. Basicamente se repete. A gente tem uma bateria muito simples aqui, um kick e um snare. Vou dar play aqui. Um chimbal. Aí depois vem esse hi-hat. Tá vendo? Poucos elementos, elementos grandes, elementos com densidade, com peso e cada um no seu lugar. Não precisa de exagero. Por favor, parem de exagerar. Então a gente já mostrou a introdução do beat, né? A gente já mostrou o verso, a ponte, o build-up e o refrão. A gente já mostrou o beat inteiro. E depois vai só se repetindo. E aqui no final vai só se repetindo. Tem uma brincadeirinha aqui nesse último pré-refrão. Eu gosto desse efeitinho que tem aqui. Hoje estou viva, você foi a razão. Mas talvez seja tarde demais para o perdão. Eu sempre quis voltar. Uma coisa interessante é que quando vai dropar para esse último refrão, o início dele tem esse filtro, né? Aqui, ó. Só que, tipo assim, os meninos estavam achando que quando tava dropando, não tava vindo com impacto. O que que eu fiz? Eu abri o Splice, cacei uns samples, algumas coisas, e coloquei esses dois efeitinhos aqui, ó. Vou solar eles para vocês ouvirem. Basicamente isso. Então, tipo assim, quando vai sair desse efeito, você vê que vem com esse impacto. Tipo, você nem percebe ele, mas ele ajuda a puxar o som pra cima, assim. Ó. Sem ele, fica bem diferente. Vou colocar com as vozes pra ver se consigo passar a sensação como tava antes, sem esses efeitos. Nem que seja com os punhos usando minha voz. Cada alucinação vai ser uma...
tava legal, só que, tipo assim, quando a palavra força, ela meio que mascara um pouco esse kick. Esse efeitinho que eu coloquei, ele conseguiu puxar em outra região, então ele traz energia para esse drop numa região que não tava acontecendo nada. Não distorce, não acontece nada, não aumentei volume, só coloquei um elemento num lugar. Galera, produção é isso, tá ligado? Você colocar as coisas nos lugares que precisa e não ficar amontoando um monte de coisa no mesmo lugar. Bom, melhor do que falar é mostrar. Não se meterem que isso é assunto de família. Eu vou recuperar o seu, diz o que se perdeu, nem que seja com os punhos usando minha voz. Cada alucinação vai ser uma explosão. Vou te dar uma razão pra me chamar de se eu continuo ver, não come. Esse hi-hatzinho que entra só na segunda parte do refrão é muito um molho, tá ligado? Porque o refrão, ele dropa tudo cadenciado. Tchá, tchá, tchá. Aí depois vem o hi-hatzinho. Aí dá um ritmo a mais. Se ele ficasse o tempo todo, o refrão ia ficar super quadrado. Mas como ele entra só no final, mesmo ele sendo simples, dá um ritmo muito foda. Então não tem nada demais nele, ele é simples. De novo, simplicidade. Essa produção aqui, apesar de ter uma questão ali com a guitarra que eu vou abordar no vídeo da mix, ela é muito bem feita, porque o cara, ele fez um sonzão com o simples. Um salve pro meu mano lá Palmeira. Simples não quer dizer ruim, simples não quer dizer fácil, inclusive é muito mais difícil você fazer um banger com uma parada simples, tá ligado? Então, se você quer ver eu mixando essa música do zero, já tem lá o workshop na Audioclass, você pode assistir agora, o link tá aí na descrição. E se você quer ver o vídeo de eu passando por cima da mix, igual eu fiz com a produção aqui no canal, totalmente de graça, 500 likes, me ajuda nessa meta aí, que quanto mais vocês ajudarem, mais eu vou trazer vídeos assim. Gostaram de review de 7 minutos? Querem que eu traga mais vídeos? Então comenta aí. Tamo junto, valeu e até mais. Basicamente se repete. Vai só se repetindo.